Olá, espero que todos estejam bem, que esse final de tarde seja uma tarde maravilhosa para todos nós na nossa live de hoje, que vamos contar com Renata Shaw como convidada para essa experiência prazerosa que tem sido as nossas lives. Renatinha, já estou lhe vendo. Que ótimo. Olá! Você está me ouvindo bem? Estou sim, perfeitamente. Não só ouvindo, mas vendo a sua beleza e a sua simpatia. Obrigada, obrigada. Olha, nós estamos na é, nossa terceira live temática e teve uma pelo meio que foi de perguntas e respostas. E nós trabalhamos com Hemofoc, que é um projeto de emoções e formação, emoção e informação, e que a partir daí, nesse momento de pandemia, surgiu a ideia que ganhou corpo e que tem sido bem prazeroso trabalhar com emoções à flor da pele. De que você, neste momento, está fazendo parte, algo que nos deixa extremamente feliz. Né? Você que é, é uma pessoa que gosta das emoções, gosta do conhecimento, ama o conhecimento, a sua formação em filosofia na UESC, depois psicologia na FPC, aí depois faz formação, né, se especializa em psicologia educacional, faz psicanálise, que na verdade a psicanálise começou um pouco antes da psicologia, da graduação em Isso mesmo. psicologia, mestrado na UESC e já está fazendo um doutorado em Buenos Aires, né, na Universidade ESAS, que é a Universidade de Ciências Empresariais e Sociais. Estou aqui usando e abusando do meu espanhol. É, olha, e assim, fiquei muito feliz, né, quando o seu nome foi colocado, pelo carinho imenso que tenho por você, e ainda fui presenteado de poder estar aqui mediando essa live com você. E não pude não lembrar do nosso café, do nosso lanche na UESC, das conversas esporádicas, e de quando lhe via chegar na clínica Persona, para fazer seus atendimentos com um psicanalista, lá que também ambos, né, ministramos disciplinas no curso de formação em psicanálise que fica em Itabuna. Bom, ditas essas questões todas, já lhe enchendo de muitos abraços, cheios de carinho, você hoje vai falar para nós sobre um assunto extremamente interessante, essas relações das emoções e as pulsões de vida. E sem dúvida alguma, é, vamos sentir, né, as pulsões freudianas bem evidenciadas no discurso e nessa busca de uma vida mais profunda e mais significativa. Então, assim, aquele abraço maravilhoso para todos que já estão aí conectados conosco. Já parabenizo mais uma vez o grupo Hemofói, do Emoções à Flor da Pele, que tem trabalhado muito legal, fazendo as coisas acontecerem assim de forma maravilhosa. Então, as pessoas estão querendo saber, ah, da psicóloga, da psicanalista, da filósofa Renata Shaw, para nós, no nosso carinho da nossa Renatinha, que, que ideias, que conhecimento você traz para a gente em torno desse tema, que naturalmente não se esgota em um consultório, mas que, para além disto, é palco das nossas existências. Pensar nas emoções e pensar nas pulsões de vida
que é o que queremos, mas também de morte, que faz parte da existência. Então a palavra é sua, meu amor. Olá, obrigada, lindo, pela apresentação, pelo acolhimento. Assim, é um prazer muito grande fazer parte dessa equipe que vocês estão da Emoforra, de tudo que vocês estão promovendo. Vocês já falaram um pouquinho do que eu sou, do que eu faço, e assim, eu quero parabenizar toda a iniciativa da Emofor, porque hoje a gente percebe que o conhecimento científico está tentando se aproximar cada vez mais da sociedade, diante do momento que a gente está vivendo um pouco na corda bamba. E essa questão de aproximar o conhecimento científico, a pesquisa, a universidade, aos momentos atuais da sociedade, trazendo essa parcela de contribuição com as emoções, né? Sim. Que está todo mundo precisando cuidar cada vez mais. Porque nesse momento que a gente vive da pandemia, faz parte desse caminhar. A pandemia está nos convidando a caminhar para dentro, a nos conhecer mais, a conhecer mais das nossas emoções. E, assim, tenho aprendido muito com vocês. Aprendido muito na sua live de saber namorar. Na live... Super gostei. Massa. Na live também da Ana Maria Barcelos sobre a importância do conhecimento sobre as nossas emoções. Me identifiquei um monte, porque eu fui por muito tempo professora em curso de inglês, coordenadora, então muita coisa bacana que ela trouxe, principalmente com a questão do ensino. Verdade. E agradecer o convite, o acolhimento de vocês. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto, de profissionais tão bacanas, tão renomados, sabe? Que estão aí ampliando o alcance do conhecimento científico e alargando a saúde mental, o acesso à saúde mental para todos nós. Sim, legal. E vamos lá falar sobre as emoções pulsando pela vida. Isso. Quando a gente fala de emoções, a gente vai falar hoje dessas emoções e vamos tentar enlaçar esse processo com o momento atual. E eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco de psicanálise, mas vou começar falando de psicanálise. Então, psicanálise, para aqueles que não conhecem, é uma análise da psique, que é a análise da alma. E assim, eu acho muito bacana essa coisa da análise da alma, porque a gente trabalha com a parte profunda da personalidade, não é uma alma no sentido da religião, mas uma análise profunda da personalidade, daquilo que não está visível aos nossos olhos, mas nos afeta no físico, nos afeta nas nossas vidas e nas nossas relações. E aí, vem nossas emoções, que é uma expressão dessa alma psíquica, né? E geralmente a gente tem ideia que a psicanálise é uma disciplina que trabalha muito com o sofrimento humano, mas segundo Freud, ele fala assim no livro, num dos textos dele, Dois Verbetes da Enciclopédia, ele fala que a psicanálise também é um processo investigativo, também é uma metodologia de tratamento das neuroses e também é um conjunto de conhecimento que constitui a psicanálise como ciência. Daí poder, com a psicanálise, conversar sobre emoções. Mas, acima de tudo, certo? A psicanálise é uma forma de autoconhecimento. E como boa filósofa, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente remete um pouquinho lá ao oráculo de Delfos na antiga Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo. E ao conhecer a nós mesmos, nós descobrimos as ferramentas de cuidar de nós mesmos. E quando a gente começa a se entrelaçar. Estou dizendo aqui que o áudio está ruim, deixa eu só botar o fone. Ok.
Nós não estamos lhe ouvindo. Nós não estamos lhe ouvindo. Não. Não estamos ouvindo. Não. Ainda não. Como ele fazer o Não. Tá mudo. Ela saiu. Ela desligou aqui. Eu acho que vai entrar. Aí eu acho que a gente tem que chamar ela novamente, né? Nós vamos chamar novamente Renata, que houve um probleminha com o áudio, mas já já, né? Ela já fizemos aqui a solicitação. Ela deve entrar aí conosco. Pronto. Estão me ouvindo agora? Agora, perfeitamente. Ah, pronto. Então, a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão do oráculo de Delfos, que estava lá, homem, conhece-te a ti mesmo. E assim, ao conhecer a nós mesmos, pronto, nós começamos a descobrir ferramentas para a gente também cuidar de nós mesmos. E são duas coisas que acabam ficando entrelaçadas: o cuidar de si e o conhecer a si mesmo. A partir desse contato, a partir desse cuidado de si e desse autoconhecimento, a gente começa a lidar melhor com nossas emoções, nossos sentimentos, nossas paixões. E o conhecimento de nós mesmos nos ajuda também a diminuir nossos sofrimentos e nossas dores. Mas a gente costuma muito fugir desse conhecimento de si mesmo. E aí a gente acaba se envolvendo com diversas coisas, ocupações, trabalho, só que agora chegou a pandemia e a gente está sendo convidada a voltar para dentro, não está podendo ir para fora. Então, a nossa casa de dentro virou a nossa casa mais visitada. E eu tenho visto com muitos pacientes que essas questões emocionais têm ficado muito evidentes. Não vejo assim, que surgiram algumas angústias novas, mas principalmente que as antigas neuroses se tornaram mais visíveis nesse contato mais próximo com a gente. E as pessoas têm se tornado mais reflexivas. E é o que tem se falado, né? Cada um vai estar lidando com a pandemia de acordo com as suas questões emocionais. A gente está no mesmo oceano, mas cada um num barquinho diferente. E assim, os pioneiros da psicanálise, Freud, que é o pai da psicanálise, junto com Ernest Jones, Alfred Adler, Ferenczi e Abraham, nos propiciaram a falar sobre a psicanálise fora dessa clínica. Então, eles começaram trabalhando com a clínica, mas essa questão tem se expandido cada vez mais. A gente está conseguindo chegar com a psicanálise em hospitais, escolas, empresas, e hoje ela tem sido uma disciplina das mais requisitadas para pensar em nós mesmos e no mundo que nos cerca. E todos os processos psicológicos, hoje nosso foco é emoção com a psicanálise. E apesar da gente trabalhar muito com a questão em psicanálise, com a questão das emoções em psicanálise, Freud escreveu muito pouco sobre as emoções. Freud fala muito mais dos afetos, das pulsões. E as questões sobre as emoções, elas são trabalhadas principalmente
com os pós-freudianos. E aí a gente tem a escola francesa e a escola inglesa, que vai falar muito mais sobre as questões emocionais. Mas vamos lá, já falamos um pouquinho de psicanálise e vamos começar a nossa viagem através das pulsões, que eu acho que é um assunto que todo mundo se interessa, mas é um pouquinho difícil de entender, mas a gente vai lá. Vamos conversar sobre essas pulsões. Então, para conversar sobre as pulsões, a gente vai fazer uma viagem, certo? Sobre toda a psique. Então, tudo começa assim. Todo mundo tem pulsão. E das pulsões vêm os afetos, e dos afetos, as emoções. Toda ação humana, não importa qual, para Freud, vai passar pelas pulsões. E o que são essas pulsões? As pulsões são energias que vêm do corpo, são nosso impulso para fazer qualquer coisa, nosso impulso para a ação. Mas elas são diferentes dos instintos. Porque enquanto o instinto vai trabalhar com a preservação da espécie, as pulsões, elas passam por uma elaboração subjetiva. A pulsão é um instinto que desnaturalizou. E aí ele vai passar pela essa elaboração subjetiva, mas vai estar sempre apoiada num foco biológico e fisiológico, e nunca se reduzir a eles. E aí eu lembro muito de uma live que você fez, uma de perguntas e respostas, que uma das pessoas perguntou sobre poligamia. E aí, a questão da poligamia, tipo, todo mundo tem a pulsão, o desejo sexual. Tá aí. Mas isso é instinto. Quais são as elaborações subjetivas que a gente vai fazer a partir desse instinto? Então, vai ser satisfeito como? Vai ser satisfeito através de um homem, de uma mulher, de um casamento, de um namoro. Vai ser satisfeito através de várias questões. Então, são várias coisas que vão permear nossas escolhas, que vão além do instinto. E, por mais que se fale, o ser humano é poligâmico, cada um vai, a partir da sua subjetividade, lidar com sua pulsão sexual, com seus desejos sexuais. E, para a psicanálise, ninguém é só instinto. E aí você também trouxe isso na sua live, né? Então, a gente não é só instinto, a gente é muito mais que isso. A gente não trabalha só com o nosso organismo, a gente é muito maior. E as pulsões, elas também nunca bastam em si mesmas, elas não vão bastar no corpo. Porque a gente tem determinados impulsos que são do corpo e se bastam no corpo. Então, por exemplo, quando a gente fala de hormônio de crescimento, todo mundo cresce, mas está ali, vem do corpo, para no corpo. E vai crescendo. E ninguém fica reparando se vai crescer, se não vai, que altura. Pouca gente fica observando isso. Mas ela sempre vai precisar de um objeto, de algo para se satisfazer. E a meta da pulsão, sempre a satisfação. Toda pulsão quer ser satisfeita. Então, em resumo, fica assim. As pulsões partem de uma pressão que vem do corpo, tem uma fonte sempre orgânica. Busca um objeto que é variável, como a gente conversou sobre a poligamia. Então, a gente inclusive pode satisfazer nossas pulsões sexuais lendo, estudando, é uma forma de sublimar. Então, várias opções para isso. E o objetivo final é sempre a satisfação. Mas ela vai variar, serão várias formas a partir da subjetividade. E assim, a pulsão se manifesta com várias combinações. E desde que nascemos, nós vamos ter sempre dois polos pulsionais. O de vida e o de morte. E essa energia que está aí, essa força psíquica, essa pulsão que está inerente do ser humano, ela vai marcar nossos afetos, nossas emoções e vai ser também marcada pela linguagem. Então, vamos lá. Vamos pensar todo mundo
para entender um pouquinho de pulsão de vida e pulsão de morte, todo mundo vamos pensar num bebê. Vamos pensar todo mundo num bebezinho assim, que nasceu desamparado, vulnerável. E quando ele nasce, ele tem uma sensação interna de desconforto. Que quando a gente cresce, a gente começa a chamar esse desconforto de fome. Mas é bebê, só tem o desconforto. Então, o bebê ainda não sabe o que é fome. E aquela pressão interna do organismo está lá e vai querer se satisfazer. Então, para que essa pulsão seja satisfeita, o que é que o bebê vai querer? O peito da mãe. Então, olha, ali vai ter o leitinho quentinho que vai acabar com aquele desconforto que está ali, que eu não sei dar o nome. Então, nosso primeiro objeto de satisfação vai ser o peito da mãe. Mas, olha, ninguém fique chateado, nenhuma mulher que está aí que fique chateada que não deu o peito para o filho, porque lembra, o objeto de satisfação é variável. E nós podemos substituir a mamadeira, substituir pela mamadeira. Estão me ouvindo agora? Tem gente que está falando que está com eco. Algumas pessoas estão falando que está com eco e que está cortando. Agora eu estou me ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Eu perfeitamente. Uhum. Continuo? Sim, continue. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, o peito pode ser muito bem substituído pela mamadeira, por uma tia, por uma ama de leite. Os casais homoafetivos podem ter um pai com outro pai, um homem com outro homem, então vai estar lá. Mas o importante é ter o conforto daquele desconforto interno, daquele negócio que está ali dentro do estômago, que ele não sabe nem o que é. Bom, então, a partir desse peito, a partir desses primeiros momentos de satisfação, o bebê vai desenvolver as primeiras relações afetivas através desse objeto, que o Freud vai chamar de amor. Então, ele vai se conectar com esse objeto que satisfez, que o bebê, ele é esperto. Então, além de ter sido satisfeito lá no estômago dele e tá ali, ele vai ter outras satisfações nesse peito. É o colo, é o amor, é o afeto, é o carinho. Vai estar tudo ali, tudo junto. E aí ele vai começar a desenvolver as primeiras experiências afetivas. Bom, e essas primeiras experiências afetivas, elas vão estar se perpetuando em outras relações. Então, de satisfação, de amor, de carinho. Mas, vamos pensar que não acaba aí. Não tem só satisfação, não tem só o amor, o carinho, o colo. Sabe, esse peito que vai lá proporcionar a nutrição, a vida, ele vai trazer também nossa forma de se conectar. Então, a gente vai começar, através da pulsão de vida, se conectar com o seio da mãe. Porque, além da experiência de nutrição, ele vai trazer outras vantagens, que também nos proporcionará esse gosto pela vida, esse prazer pela vida, que é a ternura, o aconchego, a segurança, o prazer. E essa pulsão nos impelirá a nos conectar, a nos ligar com o outro e com o mundo. Porque a mãe é o primeiro representante desse mundo que está aí, que nos cerca. E se ligando ao mundo com a pulsão de vida,
a gente vai estar sempre ali, querendo estar sempre no mundo, com suas mudanças, com seus desenvolvimentos. E essa ligação, ela vai nos trazer a polaridade do amor nas relações, que vai ser vivido com o que a gente chama de afeto. Renatinha, Que se fala? como tem algumas pessoas ainda falando que não está muito bom, a gente pensou em sair e entrar novamente para ver se melhora o seu áudio. Ah, Isso. Ok. Pronto. Vamos ver se agora melhora. Pode continuar, minha querida. posso? Pode. Então, Sim. vamos voltar ao peito quentinho. Boa coisa, boa coisa. Nutrição, a vida. Então, elas vão trazer as primeiras experiências de satisfação. E vai manter esse bebê conectado à vida, porque ele vai se conectar através desse peito, as experiências, além de nutrição, de amor, de carinho, de afeto, de ternura. E isso nos impelirá a fazer nossa conexão com o outro, através desse primeiro objeto, e com o mundo. E essas primeiras experiências afetivas, elas vão reverberar por todas as nossas relações. E tudo isso é vivido através do afeto, que o Freud vai chamar esse afeto de amor, que, de acordo com André Green, é uma expressão qualitativa e quantitativa da energia pulsional. Qualitativa, porque é de prazer ou desprazer, então tem uma qualidade. E é quantitativa, porque é muito ou é pouco. É muita satisfação ou é pouca satisfação. Então, nessas primeiras relações, vai começar a se desenvolver o que a gente chama de afeto. Mas, lembra, a gente está falando de um bebê, então é afeto, não tem nome ainda. É uma pulsão que ganha qualidade, ganha quantidade, mas é só sensação. Bem, mas a gente tem um outro lado da moeda. Aquele desconforto que está lá nem sempre é satisfeito. Ou nem sempre é satisfeito na hora que o bebê quer, na hora que ele quer. E quando aquele desconforto não é satisfeito, vem as sensações de ameaça à vida. E essa ameaça à vida vai trazer à tona o que a gente chama de pulsão de morte. Que, segundo Freud, quando ele fala em além do princípio do prazer, buscará reduzir e manter o controle da tensão interna provocada pelos estímulos. Então, a pulsão de morte quer manter a gente no zero, naquela situação que não tem estímulo. Se não tem estímulo, não vai ter desconforto. Talvez na intenção de retroagir a sensação intrauterina. E aí vem a pergunta: por que pulsão de morte? Porque se a gente reduz as tensões, mantém as tensões constantes e suspende as tensões internas, em que a gente está? Se não tem nenhuma excitação, nada, a gente vai para a pulsão de morte. Então, a gente chega a sensações mais parecidas com a morte. Então, por isso que é uma pulsão de morte. E sempre ligado ao princípio do prazer. Está desconfortável aqui, eu preciso retornar para que entre num processo mais confortável, nem que seja me livrando das tensões e das oscilações do mundo. Então, para isso, as pulsões vão buscar se afastar do mundo externo de todo jeito. Seja com indiferença,
Então, ele vai começar a ficar indiferente ao mundo, aos afetos. Seja com agressividade, para destruir, para se desconectar com o objeto que não lhe satisfez, que lhe proporcionou a pulsão de morte. Então, daí vem as questões que a gente vai trabalhar com as primeiras agressividades. Então, a gente pode ver que, às vezes, o bebê morde o seio da mãe, quando esse leite não chega. Então, são formas do bebê, além de estar lidando com a autoconservação, está lidando também com a pulsão de morte. Porque é uma forma dele se desconectar. O que a gente faz com agressividade? A gente se desconecta. E o que a gente faz com o amor? A gente está ali se conectando. Então, a gente vai ter a pulsão de morte, que vai buscar se desconectar desse mundo de insatisfações, através de duas formas. Ou a desestimação ou a indiferença do afeto, então eu vou me ficar indiferente a esse mundo que está me vindo através desse afeto. E aí a gente vê isso reverberando em muitas pessoas. Então a gente percebe pessoas que são mais alheias a afeto e pode estar relacionado a esses primeiros momentos de vida. E com relação com a agressividade. Tudo para se livrar desses objetos ameaçadores que podem estar causando a morte. Ou melhor, a sensação de morte. Mas aí, vamos dar uma pausazinha e pensar um pouquinho nesse processo de agressividade no momento atual. Então, vamos lá. Que objetos ameaçadores nós estamos circundados hoje em dia e que nós estamos querendo nos desconectar? Porque a gente entende que a pulsão de morte está ali, a função dela é se desconectar daquilo que nos causa insatisfação, de que nos causa desprazer. Nesse mundo que a gente está vivendo, o que a gente está buscando se desconectar? Que coisas ameaçadoras a gente está vivendo? Então, daí a gente tem o vírus, a gente tem a política, a gente tem a economia, a gente tem o outro que pode vir a nos transmitir esse vírus. E aí, o bebê tem aquele desconforto lá no estômago, a gente tem outros desconfortos. E aí, como a gente está reagindo a essas ameaças? E aí, vamos pensar um pouquinho no social. Como é que esse social está reagindo a essas ameaças externas, a esses desconfortos? E aí, a gente tem que pensar em várias questões que a gente está vivendo. Por exemplo, as reportagens jornalísticas que a gente vai ver, invasão de hospital, violência contra a mulher, assassinato em favela. Então, olha essa conexão com o mundo através dessa agressividade e através dessa desconexão afetiva também com o outro. Então, como é que a gente está observando esse mundo? Com uma pulsão de vida que liga, que conecta, que acolhe, ou com a pulsão de morte que está ali agressiva e também saindo dessa questão afetiva. Que a gente chama, né, desestimando o afeto. Então, que mundo é esse? E é importante pensar nesse processo que ameaças são essas. Porque quando a gente fala de agressividade, a gente sabe que a agressividade serve para nos desconectar. Então, ela também vai servir de autopreservação. Porque tem coisas na vida que a gente precisa de agressividade para nos desconectar. Mas é agressividade, não é violência. São duas coisas diferentes. E nesse processo é importante pensar se essas questões, essas ameaças que estão vindo do mundo, são objetos reais ou objetos da fantasia.
Então, é importante a gente levar essas reflexões não só para a questão do peito, do acolhimento, mas também trazer para como a gente está lidando com nossa vida. Então, voltando a esse seio ambíguo de vida e de morte, então a gente lembrei muito do falar da Melanie Klein, que ela vai falar do seio bom e do seio mau. Que o seio bom, ela vai trazer essa sensação de amor. E o seio mau vai trazer essa sensação de ódio. Que é o seio que frustra, que a gente quer se desconectar o tempo todo. E aí tem uma música que fala muito bem disso, eu não sei se vocês conhecem, que é do Caetano Veloso, que tem uma versão que ele canta com a Maria Gadu, que é muito bonitinha, que ele fala: "E dona das divinas tetas, derrama teu leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas." A gente só quer o leite bom na cara da gente, né? O leite mau deixa lá pros caretas. E assim, a pulsão de vida é o que nos ajuda a combater todas essas questões da pulsão de morte. E nos ajuda também a nos ligar cada vez de forma mais complexa com o mundo, com amor, com ternura, e nos assegura também a preservação da espécie. E por outro lado, a gente tem a pulsão de morte, que busca nos desconectar dos desequilíbrios internos através da agressividade, da destruição ou da indiferença. É isso, Vaca Profana, o nome da música. Bom, quanto tempo tenho? Você tem, eu diria, bom, se a gente for abrir para umas perguntinhas, você poderia usar aí mais uns 5 minutos, 6, e aí Então, depois tá. abrir para umas perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos. Então, as sensações de amor aqui. Então, vamos lá. A gente já falou um pouquinho das nossas questões das pulsões de vida e de morte. E vamos falar agora e desses afetos, que são essas sensações que ainda não têm nome. Mas e as emoções? Então, vamos lá. Os bebês são ligados a uma sensação do corpo que causou prazer ou desprazer. E a mãe, suficientemente boa, acolhedora, vai lá acolhendo esse bebê, recebendo, decodificando o chorinho. Olha, choro de carinho, choro de dengo, choro de fome. E vai começando a nomear esses afetos com uma linguagem apropriada. Então, os afetos vão entrando no mundo da linguagem. E nós também vamos aprendendo a dar nome a esses afetos, que até então eram sensações sem nome. E os afetos vão verter-se verbalmente com ações que também vão estar permeadas pelo mundo. Então, a agressividade, cada cultura vai ter sua forma de lidar com essa agressividade. E, então, através da linguagem, nós vamos começar a entrar no mundo das emoções. Então, a emoção seria a pulsão em ação nomeada. Então, a gente vai entrar no mundo que sai mais da esfera do inconsciente, vai entrar ainda mais na esfera do consciente. A gente vai ter mais ferramentas para entender o que a gente está sentindo. Então, o afeto verbalizado, ligado à linguagem, vai ter uma representação. Eu vou poder dizer que eu estou com alegria, com tristeza, com dor, com medo. Porque agora a gente tem linguagem. Mas o afeto desaparece? Eu vou ter só afeto com linguagem? Não. Tem horas que o afeto vem bruto. Em estado bruto, só afeto, sem palavra. Aí a gente fica assim meio atônico, angustiado, sem saber o que está sentindo direito. Mas ele vem, bruto, tá ali.
Então, a gente vai ter o afeto e vai ter as emoções que vão estar ali, que a gente consegue lidar melhor conscientemente. E aí a gente vou levar a reflexão mais um pouquinho, né? Nos dias atuais, com tantas demandas, com tantas questões políticas, sociais, doenças, mortes, como estamos nos conectando com a vida? Compulsão de vida ou compulsão de morte? Então, é compulsão de vida que a gente está buscando garantir nossa autopreservação, com cuidados com nossa saúde física, emocional, espiritual. Estamos nos conectando com as pessoas, com as atividades e as coisas que nos proporcionam prazer. Ou estamos utilizando nossa pulsão de morte, o ódio, a violência, as informações erradas, a violência verbal e física. Estamos espalhando aquelas informações muito necrosas, adoecidas, que muitas vezes são camufladas por meios vitais, dizendo assim, eu estou fazendo isso porque está sendo bom. Então, como a gente está se conectando com a vida, com a humanidade, com o futuro? Então, vale pensar nessa existência com pulsão de vida, com amor, originalmente presente nessa pulsão. E pensando por esse prisma de pulsão de vida, recebi uma mensagem muito bonitinha e quero compartilhar com vocês. Então, pensando nessa pulsão de vida, a vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia, o amor que pensa. A religião, o amor que busca a Deus. A verdade, o amor que se eterniza. A fé, o amor que transcende. E a esperança, o amor que sonha. Então, sabendo que essa pulsão de vida nos conecta à vida através de relações saudáveis, prazerosas, afetivas e com amor, quero deixar essa mensagem para vocês no final dessa nossa live, antes de abrir para as discussões. Vamos neutralizar a eficácia da pulsão de morte e nos conectar com a existência, com as pessoas, com o mundo, com mais amor e com mais pulsão de vida. Obrigada a todo mundo. Legal. A gente lhe agradece até aqui. Depois agradecemos pelo todo. Agradece de novo, né? Agradecemos que agora de são novo. as perguntas. Gratidão é uma coisa boa de se expressar. Já temos aqui perguntas, e aí eu gostaria que você inicialmente nos colocasse, porque quase sempre surgem muitas dúvidas em sala de aula, na conversação, e você colocou aí algo que é muito importante, essa diferença entre agressividade e violência. Então seria bem oportuno você aí com sua didática afetiva nos dissesse para nós essa diferença entre a agressividade e a violência, para que eu pudesse já lhe oferecer aqui a segunda pergunta, que de alguma forma nos leva a ter isto como fundamento. Então, a gente tem o processo da agressividade, que é uma pulsão, que faz parte dessa pulsão que nos desconecta as coisas negativas, as coisas ruins. A agressividade ela vai se verter de várias formas. Então, a gente pode usar agressividade com palavras, a gente pode usar agressividade com ações, a gente pode usar essa agressividade de forma a destruir o outro ou de forma a preservar a vida. Porque muitas vezes a gente usa da agressividade, mas com a intenção de autopreservação. E o Freud também fala isso. Sim. Então, quando a gente usa a agressividade de forma destrutiva, seja através das questões físicas ou da questão verbal, a gente está usando da violência. Nós queremos destruir o outro. E aí a gente usa
várias coisas. Pode usar a mão, as palavras, objetos. Porque a gente quer destruir a vida. Sim. Mas se a gente usa a gente usa toda essa pulsão, essa questão agressiva, para nos preservar, então a gente está usando da agressividade a favor da autopreservação. A gente usa da agressividade como forma de preservar a espécie e a preservar nós mesmos. Muito bem. Isso nos lembra um critério básico da filosofia que nos diz que devemos discutir sobre as ideias e não com as pessoas. Né? Bom, temos aqui uma outra pergunta, que assim, gostaria de saber mais sobre afeto bruto e se existe pulsão de morte coletiva. Pegou? Então, saber um pouco mais sobre afeto bruto. Entendi. E se existe pulsão de morte coletiva. Então, quem fala dessa coisa do afeto bruto é o André Green. Que quando a gente fala do afeto, é o afeto que ele vem sozinho, sem palavras. Então, é aquela coisa que a pessoa diz cotidianamente, agir por impulso. Então, foi um afeto. Me afetou, veio a pulsão, foi agir, sentir, mas não veio palavra, não veio elaboração. Como diz o Freud, não veio representação. Ele veio. Que é diferente das questões que a gente vai elaborando no dia a dia. A gente pensa, a gente elabora, a gente sabe o que está sentindo, não sabe. Às vezes, na terapia, quando a gente está atendendo, vem o afeto bruto, só o afeto. Sim. E a outra pergunta, eu não lembro. Sobre a pulsão de morte coletiva. Se existe a pulsão de morte coletiva? Então, pulsão de morte é pulsão de morte. Então, não existe essa coisa de coletivo ou individual. Pode existir várias pessoas com pulsão de morte, mas a pulsão sempre está relacionada ao sujeito. E aí a gente pode ter um grupo de pessoas que está mais conectado com a pulsão de morte e um grupo de pessoas mais conectado com a pulsão de vida. Mas a pulsão sempre é do sujeito. Sim, perfeito. Dentro desta, deixa eu ver o tempo, porque a gente vai se animando com essa conversa agradável. E assim, você pensou aí de forma maravilhosa. Uma coisa é termos um grupo de pessoas que está tendo aquela pulsão, outra coisa é falar de uma pulsão coletiva. Né? Muito bem. Nos dias atuais, nessa relação entre o conhecimento e o bem-estar, por exemplo. Para adquirirmos conhecimento é necessário um esforço. Você precisa se dedicar para isso, né? Especialmente se formos aprofundar determinadas questões. Isso, por vezes, gera em algumas pessoas talvez um maior mal-estar por conta desse processo de isolamento que às vezes temos que fazer para mergulhar, buscar mais, pesquisar, investigar sobre um tema, e o próprio objeto do desejo ali, que é o conhecimento, que nem sempre é de forma imediata. Né? Às vezes demanda um tempo. Você está fazendo doutorado e, assim, para você chegar à conclusão disto, você certamente tem tido que renunciar a uma série de coisas que lhe dariam prazer. Então, a questão é, como nós poderíamos, na sua perspectiva, administrar esses possíveis mal-estares que a busca do conhecimento pode nos trazer de forma imediata, enquanto a gente consegue ter essa satisfação do conhecimento adquirido? Então, muitas vezes as pessoas evitam buscar o autoconhecimento porque conhecer a si mesmo dói. A gente não vai ter só contato com as partes prazerosas, alegres, felizes, vamos dizer assim,
com o nosso narcisismo, nós somos as melhores pessoas do mundo. O autoconhecimento vai nos levar também a conhecer nossas dores, tristezas, angústias, vai nos colocar em contato com os nossos defeitos, que muitas vezes a gente nem quer ver, e quando o outro fala, você é isso, a gente faz uma cara feia e diz que não é. Então, só que muitas vezes a gente está tão ligado nessas questões das dores causadas pelo autoconhecimento e no imediatismo também que a vida tem nos proporcionado de prazer, que a gente esquece de encontrar outras formas prazerosas e talvez mais duradouras. Porque quando a gente pensa também no momento em que a gente começa a lidar com nossas angústias, nossas dores, a ver nossos monstrinhos internos, isso também é libertador. E assim, a gente ouve muito isso nas análises, nas terapias. Então, muitos pacientes, eles usam inúmeras figuras de linguagem. Então, eu estava angustiada e de repente eu falei isso e estou aliviada. Eu pensei que fosse um problema muito maior, mas ao olhar, ao ver a situação, eu me reconheço e me sinto mais leve. Então, nós temos duas situações. A gente tem os prazeres imediatos, que vão nos ajudar a fugir desse autoconhecimento, que muitas vezes é difícil, como você mesmo fala. E é difícil para nós também, enquanto analistas, porque a gente passa por todo esse processo também de conhecimento, de reconhecimento, sabe? Para a gente também entender esse humano, entender a nós mesmos, estarmos bem para podermos atender. Porque é libertador, inclusive, no sintoma, porque nossos sintomas, nossas dores psíquicas, eles ficam aí, e por mais que a gente fale assim, a gente está vivendo tudo prazeroso, mas se nós temos o sintoma, seja manifesto no corpo, seja manifesto nas nossas ações, está aí o sintoma. É vamos dizer assim, uma falsidade. A gente vive uma vida um tanto falsa, a gente vive uma vida assim, mascarando problemas, mascarando o que a gente está vivendo no dia a dia. E aí chegou uma hora que acabamos sentindo grande necessidade de fazer uma análise. Né? Isso. E você Porque vive... aí tem gente que vai pelo amor e tem gente que vai por suas angústias. Tem gente que estou buscando análise para o autoconhecimento. Eu já tive vários tipos de pacientes. Então, análise para o autoconhecimento, análise para buscar ser mais perfeito, análise porque está sentindo uma dor orgânica, análise por algum sofrimento psíquico da relação, mas a busca através das questões humanas, dos nossos sofrimentos, é sempre uma oportunidade de crescimento, de se tornar mais saudável, de se ligar melhor com a vida e com as pessoas. E assim como aconteceu com a sua formação, que você diversificou os espaços, também acontece com a sua atuação profissional, que você tanto trabalha em Ilhéus quanto em Itabuna, pelo que eu sei, né? Sim, sim, sim. Aí eu trabalho em Ilhéus, em Itabuna, e também ministro aulas na Clínica Persona, ajudando a formar novos psicanalistas. Sim. Ok. Chegou aqui você tinha feito menção acerca da poligamia. Foi dito, o ser humano é poligâmico. Queria saber se é correto afirmar que a monogamia é um dom. Então, na psicanálise, vou falar muito com relação na psicanálise. A gente não entende essa coisa de monogamia, de poligamia. A gente entende formas de satisfazer o desejo. E aí, essas formas de satisfazer o desejo, de satisfazer a pulsão, vão ser variadas. Sim. Então, a gente tem que pensar na cultura também. Então, a gente tem culturas que aceitam a poligamia de forma super tranquila.
Tem Perfeito. culturas que não. Então, a gente passa por todas essas pulsões, as pulsões do desejo sexuais, elas vão passar pela subjetividade, pela cultura, pelos acordos do meu desejo e do desejo do outro. Porque é importante a gente pensar, não existe só o meu desejo. Existe também o Sim. desejo do outro que precisa ser respeitado. Porque muitas vezes a gente ama e se relaciona de forma narcísica, desconsiderando o desejo do outro. Sim, é verdade. Olha, tá ótimo, só que o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria avisar que a live estará salva no IGTV e também em nosso canal no YouTube, hemofor.uesc. Aí aqueles que não puderam assistir, que podem ter tido problema com a internet, depois poderão ter acesso a essa live. Nós queremos, assim, agradecer com muito carinho você ter aceitado o convite e de forma tão gentil e simpática como sempre, oferecer aí, compartilhar conosco seus conhecimentos, resultado dessa experiência rica, filosofia, psicologia, psicanálise, vida, Renata Shaw, com essa alegria sua, esse sorriso constante. Então, antes de lhe pedir para que você ofereça para nós aí se despeça, né? Eu quero agradecer mais uma vez a toda a equipe que trabalha nos bastidores para que tudo isso aconteça, assim como agradecer muito a todas as pessoas que estão prestigiando o projeto Emoções à Flor da Pele e que têm participado conosco dessa experiência emocionante. Então, pode se despedir, dizer suas últimas palavras, porque o relógio, com seu imperativo, nos diz que temos que concluir. Bom, quero agradecer a todos, a equipe do Hemofor, a equipe da Persona que está aqui presente, colegas, amigos, a todas as pessoas que assistiram nossa live e nos prestigiaram nesse projeto tão bonito de chegar mais próximo e proporcionar essa ampliação da saúde emocional para todo mundo. Então, quero agradecer a todos. E mensagem final, vamos nos conectar à vida, com pulsão de vida e combater todas essas coisas que estão trazendo aí da pulsão de morte que acabam nos envolvendo. Verdade. Obrigada, E você me fez... Lindomar, obrigada pelo acolhimento, obrigada a todos do Hemofor também. E você lembrou bem, né? Deixarmos um abraço aí para a Clínica Persona, que eu vi aqui, que estavam bem conectados, e dizer da minha felicidade de saber, né, que estão abrindo uma outra turma aí de formação em psicanálise. Que legal. Eu fico feliz, que o conhecimento é uma coisa encantadora. Então, muito obrigado a todos, a você. Abraços carinhosos, muitas emoções positivas em nossas vidas e até a nossa próxima live. Então, beijos carinhosos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, querido. Até. Tchau, tchau. Tchau.